Salve família, nós estamos juntos aqui para iniciar o nosso terceiro episódio do CBVA Podcast. Estou bastante contente porque eu estou com um convidado muito especial, que é meu amigo, que é o meu irmão em Cristo, o nosso querido Cassiano Roisman. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de alguns assuntos aqui bastante interessantes e eu quero saber a perspectiva judaico-cristã a respeito desses assuntos, né? Nosso querido irmão Cassiano, ele é judeu, mas é judeu que acredita em Jesus. Isso. Judeu messiânico. Bacana. Começando aqui a nossa conversa, qual que é a sua formação no judaísmo? Bom, formação teológica... Vamos lá, sua formação geral. Tá, a formação geral, eu sou graduado em administração, em gestão financeira, a pós-graduação em gestão de pessoas e coaching. Uhum. Tenho uma formação teológica, né, no seminário Logos, né, sou formado também pela Faculdade Teológica Bethesda, pós-graduação em Antigo Testamento. Estou cursando mestrado em teologia agora, e cursando também uma pós-graduação em docência do ensino superior e teologia. E também vou mais para frente aí, também chegar ao doutorado em nome de Jesus, né? Também tenho, né? Eu estudei bastante em relação a bastante curso aqui no Brasil mesmo, sobre o hebraico bíblico, né? Fiz uma formação de hebraico bíblico na Universidade de Jerusalém. E também na Universidade de Jerusalém fiz também um curso de arqueologia bíblica. Legal. Isso tudo para poder estruturar já aqui os desejos do coração. Pessoal, mas para que tudo isso? Estudar nunca é demais, né? Buscar o conhecimento nunca é demais. E eu não gostava de estudar, por incrível que pareça, né? Ninguém chegar a um nível que pode dizer, tô pronto, não preciso de mais nada. Não. Na verdade, eu não gostava, nunca gostei de estudar antigamente, quando era mais novo. Né? Não tinha... Eu tinha dificuldades na escola, aliás. Uhum. Né? Até então, a própria língua portuguesa hoje eu tenho corrigido bastante com leituras. Uhum. Né? Mas a necessidade profissional no futuro exigiu que eu fosse buscar mais conhecimento. Conhecimento técnico, eu tenho formação técnica também em mecânica automobilística, que estou há 28 anos nessa área. E também tenho vários outros cursos de formação continuada, que a gente chama, né? E aí eu fui buscando mais conhecimento e eu fui adquirindo, conforme a necessidade, eu fui adquirindo esse desejo de conhecer mais. E acabei, sem querer... Pegou gosto. Gostando bastante, me tornei um cientista mesmo em buscar, né, a exegese bíblica, no caso, né, bem especificamente, devido ao ministério também. Uhum. E também estudei dentro do judaísmo, na Yeshiva, dentro da sinagoga, onde a gente tem curso. Seria o curso na igreja evangélica, seria a escola bíblica dominical, né? Uhum. Então, dentro do judaísmo messiânico também tem escola, a gente chama de Yeshiva, onde você estuda a tradição judaica. Então, eu estudei durante uns 20 anos aí sobre a tradição judaica. Legal. Meu querido, já tinha algum tempo que a gente queria trazer um judeu aqui para conversar um pouquinho, porque o judaísmo, ele é um universo... que as pessoas têm muita curiosidade de saber como que as coisas acontecem. E você é um judeu messiânico, né? Sim. Mas eu queria saber de uma coisa primeiramente. Você nasceu no judaísmo tradicional, depois você conheceu o messiânico. Como que se deu essa sua entrada no judaísmo? É a questão de sangue? Comenta um pouco. Isso é bem legal, é interessante, porque eu não fui criado dentro do judaísmo. A minha família, a gente... é herdeira de sangue dentro do judaísmo. Eu tenho linhagem judaica tanto pro lado do pai quanto pro lado da minha mãe. Uhum. Um ramo do meu pai e da minha mãe são parentes. Os meus pais são parentes de 9ª geração. Eu sou genealogista também. Legal. O meu trabalho de genealogia é um dos maiores do Brasil, né? Eu tenho... chega a ser 86 gerações da minha família que eu consigo ir. O que faz um genealogista? Ele busca aonde as suas raízes. Suas origens. As suas origens, né? E como a minha família, desde quando veio pro Brasil, ficou no mesmo lugar, minha família fundou uma cidade em Minas Gerais, chamada Tocos do Mungi. E desde quando a família veio de fora do Brasil para cá, sempre ficou no mesmo lugar. Então, as cidades circunvizinhanças de Tocos é onde moram os meus parentes. Então, a maioria dos cemitérios ali
tem parente, 70% das pessoas ali são parentes de sangue meu. Certo. Então eu consegui, nos cartórios, buscar muito documento. Então eu levantei um trabalho muito grande, né? Se você colocar lá o meu nome no MyHeritage, você vai conseguir ver a minha árvore gigantesca. Eu consegui chegar a 748 anos antes de Cristo. Acho que eu descobri porque que eu gostava de matemática, né? Eu sou descendente direto de Pitágoras, é uma coisa bem legal isso aí. Então eu consegui montar e foi fácil porque a minha família estava bem próxima ali. Mas eu não fui criado dentro do judaísmo. A minha família, eu estava falando até com meu primo no final do ano agora, se nós não tivéssemos fugido da Inquisição, provavelmente a gente teria morrido lá, né? E se não tivesse fugido também para o Brasil, teria morrido no Holocausto. Em algum lugar da Europa, a família. Porque até o meu trisavô existia tradição. Tem até um livro muito antigo da minha família, eu tenho até uma foto da minha avó segurando esse livro. É uma Torá muito antiga, deve ter uns 100 anos, está comigo em casa, aliás. Só que dali para frente, os meus parentes não seguiram mais o judaísmo, né? Uns viraram espírita, outros viraram católico, outros viraram ateu. Então tem gente de todo tipo. E tem parente distante meu que está no Canadá, que é judeu ortodoxo, não conversa com família, não se mistura, não acredita em Jesus. O fato de ter conhecido Jesus há 20 anos atrás, eu já comecei a iniciar o processo de retorno para o judaísmo. Cassiano, quais são as diferenças entre o judaísmo tradicional e o judaísmo messiânico? O judaísmo, na verdade, existe várias ramificações, tá? Existe pelo menos 5. Ultra-ortodoxo, ortodoxo, racídico, que é o racidismo que fala, que é aquele ortodoxo mais brabo, vamos dizer assim, para as pessoas, mais fechada. Tem o judaísmo liberal, né? O tradicional, aqui a gente considera a CIP em São Paulo, seria um judaísmo mais liberal, mais tradicional, é mais light, né? E tem o judaísmo messiânico, só que o judaísmo messiânico é um ramo que é do judaísmo que não é considerado por Israel. Existe hoje uma briga em Israel para aceitação do judaísmo messiânico. Certo. Porque você pode acreditar em qualquer coisa. Espírita, se da onde você quiser. Você pode acreditar em catolicismo, mas o fato, quando você fala que é judeu messiânico, para eles é uma abominação. Então, existe essa diferença que é bem... A gente está ainda em oração, em briga espiritual para essa aceitação de Israel. Legal. Então, basicamente, o judaísmo tradicional não acredita em Jesus como sendo ele o Messias. Isso, exatamente. Ok? Então, dentro desse grupo dos judeus tradicionais, criou-se um outro grupo, vamos dizer assim, de pessoas, eu não sei se essa é a colocação, se esse é o termo mais adequado, judeus convertidos. Esse é um tema que, para quem não conhece a questão de evangelismo para o judeu, essa é uma palavra que ofende o judeu. Porque o judeu, ele não se converte. Ele já acredita no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Certo. Então ele passa a aceitar Yeshua, Jesus, como Messias. Mas ele não é convertido. Não se fala para um judeu, você é convertido. É porque a gente explica porque as pessoas não sabem. Mas é um termo ofensivo para o judeu. Porque, mas eu acredito em Deus. Por que eu tenho que me converter? Então ele não se converte, ele passa a acreditar que Jesus é o Messias. Então o judaísmo tradicional não acredita, respeita que Jesus é judeu, isso já existe, esse respeito, mas não passa disso. Foi um mestre, um grande sábio, mas não Messias. Eles até respeitam, né? Sim. Existe um respeito, mas não como Jesus sendo o Messias aguardado. Eles ainda aguardam o Messias, que quando chegar vai colocar toda a bagunça em ordem, etc. Eu estava fazendo umas pesquisas paralelas antes de conversar com você e vi uma coisa muito interessante, que o judaísmo, ele não é proselitista, né? Não. Ele não é uma religião missionária. Você não vai ver um judeu chamando outro
um gentil para ser judeu. Sim. Mas já no braço, vamos dizer assim, messiânico, já existe, né? A questão missionária de trabalhar para que outros se convertam. Sim. Por exemplo, a questão de Jesus, de recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Sim. Ou eu estou errado, é isso mesmo? Não, dentro do judaísmo tradicional, não é que não existe o resgate, vamos dizer assim, o evangelismo. Mas seria, né, de outros judeus. Dentro do judaísmo tradicional, né, o Hassidismo, o Beit Chabad faz um trabalho muito grande de retornar os judeus que não quer mais nada com a vida. E eles vão em resgate, mas dos próprios judeus, né? E dentro do judaísmo messiânico existe um trabalho de evangelismo, sim, mas para o judeu. Por quê? Foi aquilo que eu estava comentando com o senhor um dia. É difícil um evangelista, qualquer pessoa, olhar aquele cara de cabelinho, de chapéu preto, todo preto, de peiote, que é aquele cabelinho do lado, esse é o mais... você falar de Jesus para ele. Mas esse é o mais... Só para entender, a gente vê muito isso, por exemplo, no bairro da Santa Cecília, se não me engano, aqui em São Paulo, em Barra Funda. Bom Retiro. A gente vê aqueles judeus transitando, né? Eles têm geralmente a roupa preta, né? É uma espécie de terno, com o chapéu, com algumas tranças, né? Sim. Com alguns adereços também pendurado na sua vestimenta. Estes são, digamos, os mais tradicionais? Sim. Esses são considerados racídicos, né? Uhum. Tem ainda os ultra-ortodoxos que não tem no Brasil, não me falha a memória, acho que não tem no Brasil. São judeus ucranianos que usam o solidel, que parece um ninho, uma samambaia na cabeça, aquele ninho, né? São judeus que mais do frio, que usam meião preto até a canela, e são os ultra-ortodoxos. Mas esses não tem, que eu me lembro, não tem no Brasil ainda, né? Mas esses são os mais tradicionais. Legal, bacana. Propriamente dito, a gente vai entrar agora na nossa pauta já colocada de maneira antecipada. Falar um pouco a respeito do desenvolvimento pessoal. A gente quer aliar isso com a questão judaica, né? Por que é difícil? Eu acho que, não sei se alguém que está aqui conhece, um judeu que seja empregado de outro judeu, né? Você vê que o judeu, ele é dono do seu próprio negócio. Sim. Né? E para você chegar a essa posição, você precisa de muito desenvolvimento pessoal. Sim. O judeu e o dinheiro. Comenta alguma coisa a respeito disso. Pastor, isso dá um tema gigantesco. Gigantesco. Não dá nem pra gente, vamos dizer assim, só pincelar por cima e deixar uma gotinha de desejo. Quero mais. A gente precisa começar primeiro entendendo o que significa a palavra dinheiro. O que significa a palavra dinheiro no original hebraico? Kesef. Eu até trouxe um papelzinho para o senhor ver aqui. Né? Tá aqui um papel. Pega ele aí. Um papelzinho que não dá para as pessoas de casa verem, mas fica um gostinho para vocês verem. Talvez, quem sabe, a gente lance uma aula sobre isso aí. Ou até um PDF para as pessoas conhecerem. A palavra kesef, dinheiro, né? Sempre lido daqui para cá, tá? Kesef. A palavra dinheiro em hebraico significa desejo. Olha que interessante. Ao contrário do que a gente aprende dentro do Brasil, que o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não traz isso, não traz aquilo. A gente tem uma cultura um pouco preconceituosa, não sei se eu posso usar esse termo, sobre a questão de finanças no Brasil. A gente conhece desde a época dos meus pais, sempre ouvia falar em poupança. Poupança é o pior investimento que se faz hoje. É o que rende menos. Aliás, hoje acho que está abaixo da inflação a poupança. Ou seja, você colocar teu dinheiro lá, você perde valor. Uhum. Então, mas o dinheiro em si não traz maldição, como é feito, como é falado. O dinheiro é a raiz de todo mal. Isso na verdade, a má interpretação da palavra. Assim, porque não é nem o que a Bíblia diz. Não. Literalmente não. Então, a palavra que o senhor está vendo aqui, a palavra kesef, que significa desejo. Ou seja, o dinheiro no hebraico, ele fala que ele é o ponto de partida para a minha ambição. Ou seja, a ambição não é pecado. Não. A ganância é pecado. Sim. Outras coisas são pecado. Agora, isso é o que me impulsiona para frente, é o que me leva para frente, é o desejo. Porque o dinheiro significa desejo. Só que no hebraico, cada letra significa uma coisa. A gente tem 3 letrinhas aqui, o pessoal de casa não tá vendo.
Eu não sei se dá para levantar para eles verem. Mas, por exemplo, são 3 letras. O Kaf, o Samer e o Pei, que significa Kesef. Olha que interessante. Cada letra significa uma coisa. Uma primeira letra significa alimento, ou seja, o dinheiro, uma das letras, significa alimento. Olha que interessante. A outra letra significa proteção e sustento. E a outra letra significa palavra, voz, boca. Então, o que significa isso? Desejo, a palavra desejo, que é o dinheiro, ele significa alimento, ele significa proteção e sustento para a minha vida. É indispensável. E significa uma coisa interessante, voz. Ou seja, o dinheiro potencializa a minha vida em ter voz. Ou seja, eu tenho capacidade de impactar outras pessoas. Que legal. Isso não significa de uma maneira negativa. Não. Aqui literalmente não é maneira negativa. Eu não sei se a gente pode erguer, o pessoal da mídia às vezes fica nervoso com a gente aqui, ó. Mas a gente vai tentar. É isso que era pra fazer? O pessoal tava assim. Olha que bacana. Se lê da direita para a esquerda no hebraico, isso. Né? Olha só. Mais pra cá? Isso. Aqui? Mais pra baixo? Aí, bacana. Dá pra dar um zoom aí pro pessoal ver de casa, né? Joia. Mas é só pra vocês terem uma ideia, você pausa o vídeo aí pra você ver um pouquinho sobre isso aí. E aqui existe dá pra fazer um podcast de 10 horas pra você ter uma ideia sobre essa questão. Então, essa relação de dinheiro com o judeu não existe maldição. É uma relação muito de respeito. Sim, literalmente. E uma outra coisa que o dinheiro significa para o judeu. Brahá. Brahá quer dizer bênção. O dinheiro é bênção para o judeu. Uma outra coisa interessante, você já viu algum judeu ostentando? Não. Você não vê um judeu com um carro bonitão, cheio de ouro. Isso para o judeu são coisas que se perde fácil. O judeu se preocupa muito em investir a longo prazo. Porque existe uma diferença, pastor, em relação ao dinheiro. Existe a capacidade de adquirir riquezas, existe a outra capacidade de organizar e administrar o que vem nas minhas mãos. Ou seja, a gente conhece a parábola que fala assim, que eu dei tantos denários para um, tanto para o outro, tanto para o outro. Aí, rapidamente, para a pessoa entender, aí essa pessoa vai embora e ela volta. Só que quando ela volta, ela quer saber o que aconteceu com o dinheiro. O outro deu 10, multiplicou. O outro deu 5, multiplicou. Aquele outro que ganhou 2, ele não perdeu. Ele enterrou e voltou e trouxe a mesma coisa. Falou, maldito és. Está escrito isso na Bíblia. Maldito és. Sim. Ou seja, quando eu não prospero, eu não multiplico aquilo que vem na minha mão, é maldição. Então, a essência do povo judeu é sempre multiplicar aquilo que vem na mão. E o que é interessante é que não está ligado à ganância, porque a ganância a gente poderia criar um link com a ostentação. Sim. Né? Porque o ganancioso geralmente também ele gosta de ostentar. Já para o judeu que vê com tanto respeito o dinheiro, é para perpetuar a riqueza, não é? É para fazer com que as gerações que vêm depois dele também respeite o dinheiro e crie uma linha, né? Uma linha no tempo que vá longe. Eu acredito que é mais ou menos isso também. Tem uma coisa interessante que a gente se preocupa, principalmente no Brasil, o brasileiro se preocupa muito com o experiencial. A vida experiencial. O que é a vida experiencial? É aquilo que eu estou vivendo no momento. Eu estou experienciando esse momento maravilhoso aqui. Então eu desfruto dele agora. Mas o brasileiro não tem o hábito, que é o hábito que o judeu tem, que é ter uma vida projetiva. Ou seja, eu não penso só na experiência no momento. Isso não significa, pastor, as pessoas às vezes falam, mas eu tenho que ficar juntando dinheiro a minha vida inteira e não faço nada com isso. Não é isso. A sua prioridade precisa ser a vida projetiva, o seu futuro. Por exemplo, eu particularmente, Cassiano, me preocupo com a minha aposentadoria, que a gente sabe que a gente não vai aposentar mais no Brasil, a gente sabe disso. Sim. Né? Eu não vou ter a aposentadoria que o meu pai tem, meu pai é por tempo integral. Né? Meu pai recebe o dinheiro dele por tempo integral, então ele recebe um bom salário. Assim, bom salário entre aspas, né? Porque a minha mãe já vai fazer um exame aqui e ali, o dinheiro já se desfaz um pouco. Mas essa aposentadoria do meu pai eu não vou ter. Eu vou ter no máximo um salário mínimo, a não ser que eu pague por fora. Ou seja, eu tenho que criar uma vida lá na frente projetiva, para que no futuro o meu filho que está aqui
não venha me sustentar no futuro. Sim. Existe uma estatística no Brasil que os filhos de hoje vão sustentar os seus pais no futuro. Existe essa estatística. Porque o brasileiro não tem o hábito de juntar dinheiro. Agora, com a questão de podcasts, a questão de informação na internet, existem muitas pessoas investindo. Mas você pode observar que a maioria dessas pessoas também tem estatística para isso, mostra que são investimentos a curto prazo. O brasileiro ele não consegue, ele não tem paciência. A gente está numa geração que não tem paciência. É uma geração muito imediatista. Então ela não consegue fazer uma aplicação para 10 anos, 5 anos. É tudo 2, 1 ano. E o judeu, então, ao que tudo indica, na sua explicação, ele pensa completamente diferente. Mas nós também cometemos um erro muito grande, muitos da comunidade cristã, de interpretar mal a Bíblia no que diz respeito a essa questão financeira. Sim. Porque está escrito para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Então as pessoas entendem que elas têm que viver o hoje como se o amanhã não existisse, né? Exatamente. Eu acho que a Bíblia Sagrada, nesse momento, está dizendo, inclusive, para você se preocupar sim com o amanhã, para você não chorar depois. A Bíblia fala, no Antigo Testamento, é bem claro algumas passagens que fala que eu preciso sim me preocupar com a velhice. A Bíblia fala disso, que eu preciso me preocupar com a velhice. Uhum. Pois a mocidade não tem maturidade para isso. Então eu preciso me preocupar com a velhice, eu preciso plantar a minha semente. Também existe uma teoria que a gente está tentando aqui, pessoal, pincelar muito rápido, porque o tempo é curto, sobre essa questão. Eu estou tentando pincelar mais por cima as partes mais principais. De que você dentro do judaísmo, pelo menos, não existe essa questão de eu pegar o dinheiro e comprar coisas desnecessárias. O meu investimento, porque dentro do judaísmo também tem essa questão de você não comprar, não ajuntar coisas. Uhum. Não ajuntar coisas terrenas. Mas por que a maioria dos judeus... Por exemplo, existe uma estatística que as 10 pessoas mais ricas do planeta, 5 delas são judeus. Por que elas estão sempre em relação a dinheiro? Não existe judeu pobre? Existe sim. Você vai principalmente em Israel, tá cheio. Tem um monte de gente pobre. Também tem. O próprio Jesus disse, o pobre sempre tereis convosco. Então, tem um ditado, na verdade é um ditado judaico que fala assim, pega 10 pessoas e divide a riqueza dela para os pobres. E entre esses pobres, com o tempo vai mostrar que os ricos vão voltar a ser ricos de novo. Então é uma questão de mentalidade. Porque o judeu ele não tem essa ganância de ser ambicioso. Você estava me dizendo, inclusive... Não, eu falei errado. Não é de ambição, sim. Ambição tem que ter. Mas de ganância. De você querer, por exemplo, ter joias, ter coisa para mostrar para as pessoas. Sim. Você não vê isso entre os judeus. Você não vê ninguém, claro, tendo uma vida abaixo da média. Mas também me parece que eles se recusam. É o que você está dizendo mesmo. A ostentar. Eles não têm a necessidade de mostrar que tem... E eu queria até te fazer uma pergunta, porque assim, você estava me falando um pouquinho antes da gente entrar no ar, que é uma pequena parcela de judeus no mundo, mas eles detêm... 50% da riqueza da terra. Meu Deus do céu, qual que é o segredo do judeu? O judeu, na verdade, ele tem uma questão interessante. Nunca ser empregado de ninguém. É o espírito empreendedor? Isso. O judeu, ele não aceita? Na verdade, não é que não aceita. Tem uma coisa que vem de Pirkei Avot, pai para filho. Então, o pai sempre ensina o filho... É uma tradição. É uma tradição. Isso está no Talmud. Isso vem de mais de 1000 anos para trás. Então, de você nunca ser empregado. E meu pai até falava, você trabalha demais, você não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, assim, você nunca ser empregado, sempre empreender. A primeira coisa que eu falei pro meu filho, que está aqui... Eu falei, filho, eu não estou preocupado com a faculdade que você vai fazer. A minha maior preocupação é o que você vai empreender na sua vida. Para você ganhar muito dinheiro. Porque assim, o dinheiro é bênção. A gente tem que entender definitivamente. Esse olhar, né? Com esse olhar que o dinheiro é bênção. Aquela historinha, o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar literalmente. Uhum. Manda buscar mesmo e de carro bom. Uhum. E tipo assim,
essa mentalidade, e tem uma coisa, muito respeito com o dinheiro, com o judeu. Eu não estou dizendo que dentro do judaísmo não existe corrupção, esquece. Tudo que existe no mundo de errado também existe dentro do judaísmo. Mas a relação entre o dinheiro com o judeu é muito diferente do modo que as pessoas pensam. Então existe essa questão do respeito, de entender que o dinheiro é bênção para a minha vida, sim, e é muito necessário. Só que, aonde é que eu vou aplicar esse dinheiro? E que forma que eu trabalho para ganhar esse dinheiro? Ou seja, eu me preparo, é claro que você... Só que toda essa parte que a gente está falando de você empreender, isso pode ser aplicado a qualquer outra pessoa, não só o judeu. Porque tem muita gente que não é judeu e é muito próspero, porque aplica esses princípios. De sempre aonde é que eu aplico o dinheiro, de que forma eu ganho dinheiro, sempre empreender, nunca ser empregado de ninguém. Isso de fato, existe um livro, né? Que é do Robert Kiyosaki, que ele faz, são um quadrante, né? De como que você ganha dinheiro na sua vida. Você é empregado, você é investidor, você é empreendedor, você é dono do próprio negócio. E essa estatística... É o autor de Pai Rico, Pai Pobre. Pai Pobre, exatamente. Esse livro mostra, ele definitivamente, através de estatística, qual que é a maneira que vai mais trazer retorno para sua vida. Entendi. Bom, você transita nos dois ambientes litúrgicos, no da sinagoga e no da igreja protestante, igreja evangélica. Sou membro da igreja. Eu esqueci de falar que eu sou membro da CBV. Graças a Deus por isso. Mas você conhece os dois ambientes. Você sabe que aqui, no modo como nós fazemos, nós temos aquele momento do ofertório, que vai falar da questão da fidelidade, dos dízimos e etc. Só que você me disse uma coisa curiosa, eu não sabia, que não existe esse momento separado dentro da sinagoga. Não. Por quê? Fala pra gente. Eu estava ministrando numa igreja um dia, o pastor virou, como que é a ministração de oferta na sinagoga? Eu falei, não tem ministração de oferta, não existe. Porque, na verdade, já está dentro do judeu a obrigação dele para com Deus. Porque, assim, a oferta, o dízimo para o judeu, assim como dentro da igreja evangélica também, eu estou falando como teólogo, mas a gente... olha também no âmbito geral, de como é considerado isso dentro da igreja. Então, assim, não é considerado por muitos como adoração. E oferta, o dízimo, é adoração. Sim. Porque é algo que você entrega. Você precisa ter isso como adoração. Você precisa ter este momento como prioridade dentro do culto também. Sim. Então, tem uma passagem que fala, nunca venha até a presença de Deus de mão vazia. Mas não significa que você que está em casa, que você não tem R$1 para levar, que então eu não vou para a igreja, que eu vou estar muito mal. Não é isso que Deus quer. Né? Jesus estava parado, a viúva veio e colocou só as moedinhas. E eu falei, verdadeiramente ela deu mais do que o outro. Porque ela deu de coração. Então, o Eterno olha muito a questão do teu coração, a sua disponibilidade. Até porque ele não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Né? A Nova Jerusalém é feita de ouro. É verdade. Não precisa. Só que ele está querendo olhar o teu coração. Qual a inclinação do teu coração? Qual é o projeto seu para com o Senhor? Então, até dentro do judaísmo, até quando você vai sair de uma sinagoga, você tem que ofertar. Eu fui levar uma oferta quando eu saí de um ambiente, de uma sinagoga, né? Que o senhor sabe da história. Sim. Você tem que semear naquele lugar. Como assim? Eu semeio para sair? Sim. Porque durante a vida inteira você se alimentou espiritualmente daquele lugar, você se abasteceu daquele lugar. Então é questão de honra. Isso também é adoração para Deus. A questão da oferta, eu falei do dízimo, né? Que o dízimo é questão, já tem um valor determinado. A oferta não tem limite. Só que a gente se limita muito na questão porque a oferta eu tenho que dar pouquinho. Porque eu me preocupo sempre com isso. Para o judeu, ofertar e dizimar são prioridades. E principalmente em época de festa. Por exemplo, quando a gente tem um culto de primícias, você não deixar... Porque é a primeira semente sua do ano. Você não pode deixar de semear. A gente às vezes fala e as pessoas não levam a sério, mas por que o povo judeu vive um milagre desse? E por que as pessoas às vezes não conseguem dentro da igreja absorver isso? A Bíblia não fala que nós seríamos, os gentios seriam enxertados na videira? Vocês lembram dessa parte, você que está em casa?
que a igreja seria enxertada, ou seja, por adoção, os gentios iriam ser. E quando você é enxertado na árvore, você não passa a se alimentar da mesma seiva da árvore. Uhum. Então é isso. A mesma coisa que o judeu absorve tá para os gentios. Só que o detalhe tá na minha disponibilidade de fazer aquilo ou não. De ofertar ou não. Quando é feito, por exemplo, um propósito pra gente, vamos conseguir comprar tal coisa. As pessoas, vou dar os 10 reais, dar os 2 reais. Não, irmão. Semeia com fé. Você precisa... Eu não tô falando para você entregar tudo que você tem, deixar de pagar sua conta. Não é isso. É questão de mentalidade. É questão de você virar a chavinha de que isso faz parte da prosperidade de verdade. Palavra de Deus. É palavra de Deus. E a questão, que é um detalhe, que dentro da Cabala, a Cabala explica, a Cabala é a parte mística da Torá. É certo. É porque cada letra, como o senhor viu aqui, significa um número. Então é a numerologia dentro da palavra de Deus. E ela fala sobre esse aspecto de você poder acreditar. Aquela coisa de você mentalizar que você quer algo, aquilo de fato existe. Para dentro do judaísmo existe. Eu mentalizo aquilo dentro do meu coração, dentro da minha alma, que eu desejo aquilo. A Bíblia não tá... Eu não acabei de mostrar que dinheiro, o kesef quer dizer desejo. Uhum. Então, o dinheiro me traz a possibilidade de eu desejar algo. Sim. Às vezes a pessoa não está desejando algo, não está conseguindo alcançar algo, porque você não está preocupado em ter aquilo. Mas não é ser ganância. É, Senhor, eu preciso pôr um propósito na minha vida. Você cria um ambiente, né, acerca daquilo, a partir daquilo que você pensa, a partir daquilo que você também diz, né? Sim. E a Bíblia endossa esse comportamento da gente chamar a realidade aquilo que não existe. Isso, como chamar a existência, né? Exato. Como que isso começa? Através do desejo, através de você dos sonhos, né? Da palavra positiva, mas não como algo, digamos assim, místico. Algo realmente que vem da palavra de Deus e que traz à existência aquilo que de fato não existe. Isso encaixa muito bem no tema da campanha que foi da CBVA, né? Que foi a questão da aceleração. Uhum. Aceleração é trazer algo que está longe no estado atual. Sim. Ou seja, quando eu desejo, o kesef, quando eu desejo algo, mas o que é que você quer? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Alice no País das Maravilhas, a menina chega onde é o gato fala, para onde você quer ir? Eu não sei, então qualquer caminho serve. Vai embora. Porque se eu sei onde eu estou e aonde eu quero chegar, o meu estado atual, eu preciso reconhecer onde eu estou. Sim. Reconhece o seu estado atual. O seu estado presente. Só que reconhece quem você é hoje. E quem você quer projetar na sua vida. Acho que talvez seria até um tema de falar o projeto para 2023, né? Sim, sim. O que eu quero para 2023? Como eu implanto isso na minha vida? Como eu coloco uma prosperidade dessa? Como que a pessoa pode prosperar? Essa pessoa que está vendo? Qual que é o protocolo na visão judaica para encaixar cristã? isso, né? Exato. Não, é aquilo que eu falei. Primeira coisa, você precisa entender onde você está. Seu estado atual e aonde eu quero chegar. Meu estado desejado. Uhum. E nesse caminho, quais são as ferramentas que eu saio daqui para chegar aqui? A primeira coisa que eu falo para a pessoa é a questão da chavinha. Eu li um livro, talvez eu não quero fazer propaganda de livro, mas eu li um livro que mudou muito a minha vida e meu modo de pensar, que é O Segredo da Mente Milionária. Aliás, é um cristão, né, que escreveu esse livro. Ele mudou de fato o meu modo de pensar em relação ao dinheiro. Virou a chavinha. Virou a chavinha. Não é judeu, mas é um cara muito próspero. Então, o Haverek, ele veio para o Brasil já. Ele dá muita palestra no Brasil e ele fala sobre essa questão de você virar a chave do entendimento da palavra. E primeira coisa, você acredita na palavra de Deus? É uma pergunta que eu faço para você que está ouvindo. Se você acredita na palavra de Deus, de fato, não, eu acredito, Cassiano, eu tenho fé, eu creio na palavra. Então, se você acredita nela, você precisa passar a acreditar no poder da prosperidade. Porque a palavra prosperidade não existe no Antigo Testamento. Por incrível que pareça, sabia? No original hebraico não existe a palavra prosperidade. Olha só, interessante. Porque a palavra que se encaixa lá, que o tradutor colocou como prosperidade, se você for olhar no contexto semântico e exegético, é diferente do contexto que é pregado dentro da igreja. Mas aquilo entra na nossa mente
como algo que alavanca os meus objetivos e os meus planos. Então, o dinheiro para você hoje é algo que está muito difícil de vir, que eu falei aqui no início. A capacidade de adquirir riquezas e a capacidade de administrar. Se você ainda não tem a capacidade de adquirir riqueza, então administra o que vem na sua mão. Você precisa parar de pensar muito experiencial e pensar um pouco mais projetivo. Ah, mas é muito longe, faz curto prazo. Eu vou fazer projetos de mês. Eu com a minha esposa fizemos projetos agora. Amor, vamos fazer projeto assim. A gente já tá vendo como que nós vamos pagar o novo apartamento que nós compramos até a gente alugar ele. Então, até ele alugar, a gente tem que bancar ele. Uhum. Então, a gente já tá fazendo uma projeção aqui atrás para cobrir esses meses na frente. É uma questão projetiva. Então, a gente já tá pensando que forma que nós vamos fazer isso. E essa questão de planejamento me fez lembrar a respeito de uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Ele foi meu padrasto. Ele morreu com 94 anos de idade. Ele não era judeu, ele não era cristão e ele era analfabeto. Mas pensa numa pessoa próspera em todas as áreas, mas especialmente na vida financeira. E ele me ensinou assim, ó, uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Luciano, mais vale R$500 na mão de um bom administrador do que R$5.000 na mão de um esbanjador. Sim. Só para corroborar, né, a importância do planejamento. Sim. Eu conheci, acho que rapidamente, eu não sei se o tempo está acabando, mas eu tive uma aula com um professor chamado Gustavo Cerbasi, muito conhecido no Brasil. E ele fala que ele atendeu um médico que ganhava R$150 mil por mês. Ele estava tão endividado. Uma boa grana. É um bom dinheiro. É. Olha que dinheiro, hein? Para muita gente é muita grana. E esse médico estava endividado. Ele foi fazer ele foi fazer todo o planejamento desse médico, ajudar ele na situação. Ele achava que devia 500, meio milhão de reais lá. Tava devendo mais de R$1 milhão. Ele não sabia nem o que ele devia, né? Então, e aí ele fez todo esse planejamento e ele atendeu uma pessoa que ganhava R$5 mil. O cara tinha casa, o cara tinha carro, o cara tinha um monte de coisas. Era muito mais próspero do que um cara que ganhava R$150 mil. Então, tudo depende com o que eu faço com o meu dinheiro hoje. Ganhar muito e não saber administrar pode se tornar uma coisa muito perigosa. E isso, na verdade, para nós judeus é maldição. Meu Deus. É maldição. Você que tá na palavra. O dinheiro é uma bênção. É uma bênção, mas ele se torna maldição quando eu não sei lidar com ele. Existe uma linha tênue. Sim, exatamente. Então o dinheiro é maldição, sim, quando você não sabe administrar. Agora, quando você sabe administrar, o pouco que vem na sua mão se torna muito. Eu nunca ganhei bem na minha vida. Eu tô achando a minha parte judaica que tem muita grana. Mas graças a Deus, eu sempre consegui, eu com a minha esposa, sempre conseguimos comprar alguma coisinha. Legal. Né? A gente acabou de adquirir o segundo imóvel agora. Estamos planejando pro terceiro, ou seja, a gente já tá com uma vida projetiva. E pergunta se eu tô preocupado com um carro novo, com isso. É claro que eu quero ter um carro novo. Claro. Mas não é a minha prioridade. Definitivamente. Não é a minha prioridade. A minha prioridade hoje é sim, de fato, construir algo pro meu futuro. Claro, deixar algo pro meu filho, pros meus netos, em nome de Jesus. Que vai ser pelo menos 2, né, filho? Então, essa é a minha preocupação hoje. E o que eu falo pra você que tá assistindo esse podcast. Beshem Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus Messias, que você tenha, de fato, comprometimento com a sua família, com o seu dinheiro, com o seu trabalho. Porque por mais que você passe dificuldade assim como eu passo, pastor, eu não quero ser mais empregado. Eu sou hoje CLT. Mas eu estou projetando a minha vida para não ser mais empregado. Ser um empreendedor, sim. A minha vida inteira. Mas é aquela coisa, a gente não sabe, às vezes, sair da zona de conforto. Sim. Você precisa sair da zona de conforto. Você sabe até qual caminho, né? Qual rota tomar, mas às vezes sair da zona de conforto para entrar naquela rota espinhosa, cheia de desafios e dificuldades, não é para qualquer um. Só para você ter uma ideia, eu trabalhava com um cara, em uma concessionária da Honda que eu trabalhei, é um funileiro. Ele chamava Carlão e era pequenininho. Tinha um Carlinho que era grandão. O Carlão, a gente tava conversando, numa roda de conversa de amigos, e ele falou assim, cara, eu me arrependo tanto de não ter montado minha funilaria. Aí um outro amigo falou assim, mas pelo menos você teve certeza que, né, se fosse pra dar errado, não deu. Ele falou, não, cara, você não tá entendendo. Minha maior frustração é porque eu não tentei, mesmo se tivesse errado.
eu teria a chance de mudar a minha vida, mas não mudei. Puxa vida. E pior que tá tudo diante de nós. São as decisões, né, que vão decidir os nossos destinos. Quando se fala das metas para 2023, aqui a gente de alguma maneira tentando ajudar quem está nos acompanhando, seja partindo da linha do judaísmo mais tradicional ou messiânico, ou na linha dos pentecostais, evangélicos, vai passar pela fidelidade que se tem com Deus. Sim, definitivamente. O dízimo e a oferta, a gente costuma dizer aqui que não é uma questão de bondade. Não. A gente, claro, tem generosidade no coração porque a gente olha, a gente vê os projetos e tudo mais, mas é muito mais do que uma atitude de bondade, é uma atitude de inteligência, porque nós estamos projetando o nosso futuro de acordo com a orientação que vem da palavra de Deus. Né? Então, é importante que todos que estão nos acompanhando entendam que quando nós exercemos a nossa fidelidade com Deus, nós estamos projetando o nosso futuro. E não é só falando da gente que leva o dízimo, entrega a oferta. A gente está favorecendo a geração que vem depois da gente, que é a geração imediata dos nossos filhos. Eu vi o senhor aqui agora falando que está trabalhando nesse momento pensando no filho, né? Já projetando, pensando lá na frente no neto. E eu percebi, diante da sua fala, querido Cassiano, que o judeu, ele pensa dessa maneira, né? Ele tem essa veia empreendedora. Por que eu posso? Por que podendo viver melhor, eu vou viver abaixo daquilo que está diante de mim? Eu vou tomar uma decisão que decide o meu destino, eu vou ter uma visão empreendedora, porque, obviamente, um empresário ganha mais do que um empregado. Né? E se você perpetua isso, né, para as suas gerações, obviamente, a gente vai ter esse resultado dessa pequena parcela. Quantos judeus no mundo? Falávamos há pouco. Cerca de 14 a 15 milhões de judeus. Mas eles detêm a maior parcela. Sim, é menos de 1% da humanidade. Interessante, legal. Bacana. Eu quero encerrar com uma frase minha, Vamos pastor. lá. Se me É permite. sua frase? É minha frase. Legal, anotem aí. Um desejo não muda nada. Uma atitude muda tudo. Gente, esse foi o 3º episódio. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E ao meu querido convidado, Cassiano Roisman. Pastor. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Tamo junto, pastor. Amém. Tchau, tchau, família. Pessoal, se quiser saber um pouquinho mais, a gente vai iniciar um trabalho nas redes sociais. Logo em breve eu estarei com meu canal no YouTube também com pequenos vídeos de conteúdos para sua vida, né? Segue lá, Cassiano Roisman, @CassianoRoisman. Você vai encontrar, só tem eu no Brasil com esse nome, então vai ser facinho de você me encontrar, tá bom? Deus abençoe sua vida. E em breve, o curso de alfabetização em hebraico. Fique ligado. Recados dados. Olha aí, curta, compartilhe e comente os nossos conteúdos. Forte abraço.